Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 2. Título do capítulo: Capítulo _ trait _ além _ do _ azul _ selvagem. A 200 quilômetros da primeira ala oriental da República ficava a capital da Federação, Saint-Geder, pintada de branco com a neve recém-caída do inverno. Shin parou na beira da rua principal que levava à praça da prefeitura e olhou para a torre do relógio, que estava turva por causa da neve pulverulenta. A neve era removida das lajes da cidade pela manhã, e um grande pinheiro foi colocado no centro da praça do mercado, servindo como decoração para o santo aniversário. Shin nunca havia experimentado uma neve assim antes. Era realmente a mesma neve que havia caído sobre seus corpos em algum canto desconhecido do campo de batalha, eventualmente derretendo com a chegada da primavera? Parecia estranho vê-la sem os sons da guerra em seus ouvidos, em uma esquina tranquila, cercado por pessoas indo e vindo. Sua respiração saiu em lufadas de vapor branco, exatamente como naquele dia frio nas ruínas de uma praça de igreja. O casaco que ele havia recebido de presente estava quente. Ao contrário das roupas que ele vestiu naquele dia. Balançando a cabeça uma vez, Shin continuou a caminhar pela rua nevada. Quando ele entrou na antiga biblioteca capital imperial na praça da prefeitura, Shin limpou a neve dos ombros e tirou o casaco. Este lugar estava sempre aquecido. Fazia um mês desde que ele começou a frequentar o lugar, e, ao entrar, trocou saudações com os bibliotecários que viera reconhecer, antes de ir folhear as estantes. A Biblioteca Capital Imperial foi construída como um átrio de 5 andares cercado por anexos, e a cúpula que a cobria tinha uma bela incrustação de madreperola, sem dúvida cuidadosamente trabalhada, na forma das constelações de verão. Shin, que atualmente vivia uma vida sem percepção da data, não percebeu que era uma tarde de dia de semana, razão pela qual o lugar estava bastante vazio, dando-lhe uma atmosfera peculiar e tranquila. De repente, ele parou em frente a uma estante que raramente examinava. A estante infantil. Ele fez uma pausa porque um dos livros nas prateleiras inferiores tinha uma ilustração familiar. Ele pegou o antigo livro de imagens, do qual não conseguia se lembrar completamente. O que chamou sua atenção foi a capa. Um cavaleiro esqueleto sem cabeça, brandindo uma espada longa. Este é o livro que meu irmão... Folheando o livro, ele percebeu que também não tinha memória da história. Ele sentiu como se de alguma forma soubesse disso, mas a sinopse era tão comum que ele pensou que poderia ter imaginado. Um herói da justiça que derrotaria os ímpios e defenderia os inocentes. Mas enquanto lia a composição simples do livro, ele podia ouvir a voz de seu irmão sobrepondo as palavras. Ele quase podia ver aquelas duas mãos grandes folheando as páginas. Sua voz tornava-se gradualmente mais baixa e grossa. E todas as noites, Shin o importunava, tentando fazê-lo ler em voz alta para ele novamente. Seu irmão, que agora se foi para sempre. Eu sinto muito. As verdadeiras palavras finais de Rei voltaram à vida, e Shin pôde ver mais uma vez suas costas recuando, seu rosto mesmo de quando ele ainda estava vivo. Ao ouvir o som de passos suaves perto dele, Shin se ergueu, olhando para a presença que estava ao lado dele. Era uma menina de cerca de 5 ou 6 anos. Ela usava um chapéu de lã e protetores de orelha, e seus olhos prateados estavam arregalados. Percebendo que os olhos dela estavam fixos no livro de imagens, ele o fechou e o apresentou a ela com uma mão. Talvez por ser tímida, a garota pegou depois de um longo momento de hesitação, então se virou e saiu correndo para algum lugar. Mas no momento seguinte, ela voltou, acompanhada por um menino da idade de Shin. Ele tinha cabelos prateados e um par de olhos prateados escondidos atrás dos óculos. Vendo isso, a expressão de Shin endureceu por um momento. Um Alba. Um Selena. Ele sabia que não eram os 85 setores, e a pessoa antes dele não era um cidadão da República. Ele sabia disso, e ainda assim. Permita-me pedir desculpas. Minha irmã estava sendo rude. Oh. Tudo bem, eu não estava lendo. A expressão do menino ficou severa com as palavras de Shin. Não está bem. Quando alguém faz algo por você ou lhe dá algo, você deve dizer obrigado. Isso é algo que as crianças devem aprender desde tenra idade. O menino empurrou a irmã para trás,
encorajando-a. Ela murmurou algo em um tom quase inaudível e saiu correndo novamente. Ei, espere! Nossa! O menino então ficou em silêncio após receber um olhar feio de uma das bibliotecárias. A visão de uma mulher de cabelos negros e olhos verdes repreendendo um garoto alba foi algo que Shi não pôde deixar de achar estranho. Afinal, ele realmente estava em um mundo totalmente diferente. Depois de um suspiro, o menino abaixou a cabeça pedindo desculpas. Obrigado. Desculpe. Você não deveria ter que me ver disciplinando-a. Ele falou com a mesma integridade com que tentou ensinar sua irmã. Shin se sentiu um tanto divertido ao olhar para ele. Sua simples honestidade, juntamente com seu cabelo e olhos prateados, o lembrava de seu último Andler, mesmo que ele nunca tivesse visto o rosto dela. Está tudo bem. Ser um irmão mais velho parece difícil. Frederica o fez sentir. Ela o lembrava de si mesmo no momento em que decidiu salvar seu irmão, que havia morrido em um canto do campo de batalha, quando ele tinha apenas a idade dela. Eu irei. Ernest suspirou pesadamente. Tudo bem. Vou providenciar para que Frederica seja inscrita no seu esquadrão como mascote, mas tenho apenas uma condição na qual insisto. 6 olhares apáticos fixados em Ernest, insatisfeito com ele aparentemente tornando as coisas mais difíceis para eles. Vocês vão se alistar como oficiais. Para ser mais específico, a Federação tem uma academia especial de oficiais, então vocês vão se alistar por lá. Do contrário, não vou permitir. Era necessário terminar o ensino médio para ingressar na academia, e alguns do grupo não terminaram, mas não deve ser um problema. A situação de guerra da Federação não era boa o suficiente para prestar muita atenção a esses tipos de detalhes. Kurena, no entanto, estreitou os olhos em dúvida. Qual é o objetivo disso? Não importa como nos alistamos ou em que posição estamos. Independentemente. Eu sou seu tutor e vocês estão sob minha responsabilidade. Seus pais certamente queriam isso para vocês, e eu não posso agir contra isso. Você não sabe disso. Sim, eu também fui pai uma vez. Ele também já foi o tipo de pessoa que desejava a alegria de seus filhos do fundo do coração. Os ex-oficiais têm uma gama mais ampla de opções em comparação com os ex-soldados. Eu quero que vocês tenham tantos caminhos abertos quanto possível, uma vez que esta guerra termine. Assim que esta guerra terminar. Essas palavras deixaram as crianças com expressões de surpresa. A guerra com a Legião durava desde que eles podiam se lembrar, e suas vidas eram dominadas por sua loucura. Suas expressões lhe disseram que era uma perspectiva que eles nunca haviam considerado. Ernest achou que essas palavras provavelmente eram cruéis para eles. Por 5 anos, 5 longos anos eles lutaram. E talvez antes disso, quando soubessem que suas famílias, que foram lutar, nunca mais voltariam. Eles haviam endurecido suas resoluções desde então. Eles esperaram por seus pais, que não voltariam, e assistiram enquanto outros morriam na guerra, sem saber se amanhã teria o mesmo destino para eles. E mesmo que não viesse no dia seguinte, não havia como escapar do destino. Eles certamente morreriam. No mínimo, eles escolheram viver e morrer como seres humanos. E ele desejou que essas crianças que lutaram contra o destino, armadas com nada além dessa determinação, sobrevivessem. Ele esperava que eles tivessem uma vida longa e plena, sem medo de uma morte predestinada. Ele orou para que essas crianças, que só podiam viver no momento, tivessem um estilo de vida oposto a este. E eles provavelmente não perceberam o quão cruel era esse desejo. Esta guerra certamente terminará um dia, e se vocês pretendem vê-la até o fim, vocês fariam bem em considerar o que farão quando isso acontecer. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.